agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cristo, Rei nosso, Venha a nós o vosso reino. Maria, Rainha da Paz, Rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ótimo. Tem um monte de coisinhas que vem saindo aqui, ó. Ai, ups, ok. Um minutinho. Eita. É. E essas coisas tecnológicas, algumas vezes. Pois, bom dia, é uma alegria estar com vocês hoje, iniciando este ano, justo com a Maria Inês, me mandou o calendário aí das formações, eu vi 21 de fevereiro, e vi o tema, que é Maria Teresa de Calcutá, eu falei, já pode me anotar aí. Você é a primeira, se você escolher, porque, na verdade, eu tenho uma grande devoção à Maria Teresa de Calcutá, e aí, pouco a pouco, vamos ir partilhando isso com vocês. Então, Madre Teresa de Calcutá, ela falava muito do amor em ação, e acho que tem tudo a ver, né, com a sua missão como sonhadoras. O que vocês vivem aqui é justo isso, amor em ação. Muitas vezes a gente tem esse desejo, não sei, será que estou amando? Será que eu sei amar? Como que eu sei se estou amando a Deus e o próximo? E por isso aqui, Maria Teresa já vai nos ensinar, vai nos ir ajudando a ver que o amor é muito mais simples que nós achamos algumas vezes. Eu gostaria de amar mais a Deus, pois aí ela vai nos ir falando como esse amor é tão concreto, tão simples, e como podemos ir aprendendo a simplesmente acolher o amor que vem ao nosso encontro. É muito da vida dela. Não sei quantos de vocês, né, têm familiaridade com a história de Maria Teresa de Calcutá? Sim? Ok. Então, não vou entrar em muitos detalhes, né, mas, enfim, Maria Teresa de Calcutá vem da país de Albânia, né, no leste da Europa. Ela cresceu, né, nasceu, cresceu sob naquele então, assim, o regime comunista. Então, de um momento assim de muito conflito, muito sofrimento do seu povo. Em um momento determinado, ela entrou na vida religiosa, sentiu a chamado a ser religiosa com as irmãs de Loreto, uma congregação francesa. Então, ela aí foi para a Irlanda, fez sua formação, e ela começou, né, a viver essa vocação, né, de vida religiosa com as irmãs de Loreto, lá em Irlanda, principalmente na educação. E em um momento, ela foi enviada para a Índia, onde eles tinham uma escola interna aí para as meninas, né, de famílias, assim, de bastante possibilidades nesse contexto da Índia. E chamava a atenção dela, né, que sempre quando ela saía dos muros da escola, tinha os pobres que ficavam lá fora pedindo esmola, pedindo pão. E isso começou a inquietar um pouco o coração dela, né? E fala que o momento que foi determinado para ela, que ela estava subindo o trem para um retiro, e ela estava na estação de trem lá em Delhi, acho que era Nova Delhi. E ela viu um pobre que falou para ela: tenho sede. E foi um momento de graça onde ela viu não tanto um pobre pedindo água, mas ela sentiu que era o próprio Jesus nesse pobre, esse mendigo, dizendo: tenho sede. E ela ficou, né, com essa imagem do pobre toda essa viagem de trem. E começou nela, vamos dizer, o que ela chama a segundo chamado, né? Ela foi primeiro chamado a dedicar sua vida com as irmãs de Loreto, nesse convento. Mas aí no trem ela sentiu algo novo nascendo dentro dela.
E talvez Deus estava chamando ela a fazer um trabalho com os pobres, né? Então, foi todo um caminho, né, muito difícil, porque ela, pois, via que implicava ela deixar o trabalho que ela estava fazendo aí na escola com as irmãs, com as meninas, que ela queria muito, como professora, e de entrar no mundo desconhecido, não? Porque ela não é indiana, né? Então, ela começou um pequeno lugar onde ela ia acolhendo os pobres, e tinha algumas das alunas dessa escola que iam ajudar a Teresa, né? Assim, e pouco a pouco iam juntando ela um grupo que depois ia ser formando aí essa congregação. Mas ela tinha que pedir, não, a licença de deixar a congregação para formar algo novo. Então, você pode imaginar todo esse caminho de o desconhecido, de risco, de algo novo, e deixar o conforto e segurança de o que ela já há muitos anos estava vivendo para ir a partilhar sua vida com os pobres e viver uma vida para os pobres. E sempre ela voltava para essas palavras de inspiração desse mendigo, tenho sede, né? E era justo a inspiração para, em cada um desses pobres que ela veia nas ruas de Calcutá, o próprio Jesus. Não? E era uma novidade também, porque quem conhece um pouco a religião hindu sabe que eles têm um pouco essa crença da reencarnação. Então, dependendo da sua karma, né? Você nasceu aí na rua, você está pagando por alguma vida passada, então, realmente, eles não têm muito esse sentimento de preciso te ajudar a te superar, né? Ou, tem um elemento de compaixão no hinduísmo, mas um pouco isso. Quem tem doença, quem nasceu na pobreza, está pagando por um pecado, né? E quem já tem riqueza, pois está sendo abençoado pelo bem que fez na vida passada. Então, por isso tem esses níveis, o que chamam castas. Então, o cristianismo que Maria Teresa estava trazendo para essas pessoas era algo novedoso. Quer dizer, mas você é um ser humano como eu. Não, eu preciso te ajudar a viver a tua dignidade, né? Então, isso também era uma mudança muito de pensamento para as pessoas aí. De não deixar a pessoa largada na rua, mas dizer: você é o meu irmão, minha irmã. Você é o próprio Cristo. Quando, né, vamos estar vendo um pouco aí da vida da Mãe Teresa, mas obviamente esse trabalho começou em Índia, começou, né, com hospitais para os moribundos, orfanatos, realmente de ir ao encontro do mais necessitado, os mais excluídos, os que estavam na margem, os leprosos, né, os aleijados, os cegos, né, os mais pobres dos pobres. Né, realmente recolher as pessoas, né, da rua, sarjeta, né, vocês falam, né? As pessoas que estão morrendo, e as pessoas passavam ao lado, porque era como, pois está pagando a sua karma. Né? Não, mas para Mãe Teresa é a minha carne, o meu irmão, minha irmã, e o próprio Jesus. Isso que foi trazendo, né, essa vida para essa nova comunidade que estava nascendo. E pouco a pouco foi crescendo e foi, né, extendendo para outros países. Justo iam para aqueles lugares, nesses outros países, na Rússia, na China, na Alemanha, né, lugares em África, onde mais precisavam desse amor. E interessante, conforme que ia passando o tempo, também quando chegaram, vamos dizer, a lugares como Nova York, nos países de primeiro mundo, ela falava também a pobreza aí. Talvez não é a pobreza material, mas a pobreza AIDS, os vícios, a solidão, o abandono, né? O amor sempre pode ser vivido aí. E eles iam ao encontro dos mais pobres dos pobres. Eu tive a graça, em 2014, de levar um grupo de missionários. Eu estava trabalhando nos Estados Unidos naquele então, com universitários. E nós levamos um grupo para Haiti.
para trabalhar com as irmãs aí. Então, também, Haiti é um lugar que realmente é os mais pobres dos pobres, é miséria. É miséria. Vocês que conhecem, para mim era como você passa Ceasa, né? E tem nessa região aí da Ceasa que tem toda essa como lixo e aí você vai passando aí toda como essas coisas que fala, mas é uns 5 minutos que você passa aí que você fala, nossa, a pobreza que se vive aí. Em Haiti é 1 hora disso, que você passa no carro e você só vê, né, essa pobreza, essa miséria, as pessoas catando no lixo sua comida, as crianças assim sem roupa, aí no meio do lixo. E levamos esses jovens aí para fazer um trabalho no Hospital dos Moribundos da Maria Teresa, no Hospital das Crianças, né, de segurar essas crianças desnutridas, trocar fralda. Troquei 1.000 fraldas, não sei quantas fraldas troquei no dia. Mas era de viver essa experiência de cuidar do irmão, da irmã mais necessitado, de ver aí Jesus. E o mais impressionante era fazer esse trabalho junto com essas irmãs, que você veia essa entrega. Nós estamos aí para 10 dias. Você fala, essa é a vida dessas mulheres, de uma entrega aos mais pobres dos pobres, em lugares de muito risco, lugar como Haiti, que terremoto, furacão, conflito, né? E aí elas estão com os mais pobres dos pobres. E no lugar mais pobre do lugar mais pobre. Nem estava no capital, estava fora. É com que elas buscam onde tem mais miséria, aí estamos para cuidar de Jesus. E o que sustenta é oração. Era impressionante começar o dia, né? Levava os universitários a sentar no chão, capela, eles não têm cadeira, sentam aí no chão, e poder fazer essa hora de silêncio com as irmãs de manhã, olhando o crucifixo, que agora já mostrei para você, que todos os crucifixos na casa delas têm essa frase que Maria Teresa ouviu do mendigo: I thirst, tenho sede. Para elas não esquecerem a quem elas estão cuidando, quem lhes está falando através do irmão, da irmã, a sua necessidade, o desejo de amor. E era isso, daquela oração, daquele encontro, depois sair para esse dia a dar amor. Se encher desse amor de Jesus, para logo dar esse amor de Jesus. Que é certamente muito exigente. Como falei, nós passamos 10 dias aí. E houve um momento aí com os universitários, né? Eu acho que já partilhei, talvez em algum retiro aqui, né, um pouco bem prático, os jovens aí, vamos lá para Haiti, vamos trabalhar com os pobres, vamos a ajudar, E aí talvez, vamos solucionar alguma coisa, né? E depois do quarto dia, final do dia, a gente sentava no círculo a ver como foi o dia, e me lembro um dos rapazes falar, estou num momento de crise, porque eu me dou conta que nesses 10 dias eu não vou solucionar nada. Não vou solucionar nada. Estou vendo essas crianças, estou vendo a cidade, estou vendo a pobreza. Então, o que estou fazendo aqui? Né? Não tem como eu acabar com esse sofrimento. E aí foi o momento onde, entre os alunos, nesses universitários, começa a dizer: estou aqui para amar. Isso que eu posso dar. Nem construindo a escola, o hospital não vai solucionar. As irmãs estão aqui quantos anos e não acabou com a pobreza, o sofrimento, a dor, a doença, a morte, né? Porque também eles presenciaram também a morte das crianças. Aí o bebê que seguraram ontem já não estava próximo dia. Mas foi dizer, mas o amor que eu posso dar para uma pessoa, isso é o que permanece. Então não se trata de solucionar um problema. Jesus não veio para resolver problemas. Jesus veio para tocar com seu amor, para tocar com sua misericórdia, para tocar, né, com sua compaixão. E aí virou a chave, né?
no coração desse jovem, dizer, eu vou voltar para minha casa. E eu posso construir, isso foi o mais importante. O que eu estou vivendo aqui no Haiti, com as irmãs, eu vou poder viver na minha casa. Porque também na minha casa, com meus amigos, na minha sala de aula, tem gente que precisa de um olhar de compaixão, de misericórdia, de um abraço, de um cuidado. E aí é onde a mensagem de Madre Teresa vai tomando corpo, que é amor em ação. Né? O amor que Jesus vem nos dar. Esse é o amor que nós estamos convidados a dar. Então, Mãe Teresa de Calcutá, amor em ação. Certamente, se vocês olham aí no internet, tem um monte de vídeos de YouTube sobre a vida dela, a biografia dela. Convido vocês, né, a procurar depois, né, a conhecer essa grande santa. Tem filme, né? Tem, sim, tem um filme muito bom. Tem vários filmes, mas tem um mais recente. Talvez depois vamos aí o link aí para enviar. Mas vale a pena, né? Porque também tem uma experiência interior que ela teve, como, né? Teve um momento onde ela mesma, que amava tanto a Deus, já não sentia mais Deus de uma forma sensível. Então também houve toda uma experiência interior de muita escuridão, até crise de fé, que você fala, mas como é possível uma mulher como a Mãe Teresa de Calcutá de até duvidar, né, de Deus? Uma experiência espiritual, não que ela duvidou da existência de Deus, mas em algum momento de não sentir Deus tão próximo e ainda assim de poder servir e sorrir e abraçar os outros. E as irmãs, né, nunca se deram conta disso. Só depois, quando ela morreu, quem foi o diretor espiritual dela falou: essa mulher durante 40 anos lutou muito porque ela não sentia sensivelmente a Jesus na oração. Ela ia rezar, ia se entregar a Deus na fé, sabendo que Ele existe. Não sinto, mas sei que Ele existe e eu posso lhe encontrar no mais pobre. Aqui, né, tem uma frase de Mãe Teresa de Calcutá. Ela fala: sou albanesa de sangue, indiana de cidadania. No que diz respeito à minha fé, sou uma freira católica. Segundo a minha vocação, pertenço ao mundo. Mas no que diz ao meu respeito ao meu coração, pertenço inteiramente ao coração de Jesus. Deus ainda ama o mundo e envia você e eu para sermos seu amor e compaixão pelos pobres, para saciar a sua sede de amor e de almas. Deus ainda ama o mundo e envia você e eu para sermos seu amor e compaixão pelos pobres, para saciar sua sede de amor e de almas. E penso muito, né, nossa missão como sonhadoras é isso. O que nós fazemos aqui? Vamos nos abastecendo aqui para logo ser enviados, né? Esses sábados que a gente vem aqui, Jesus que nos está enviando a essas mulheres, né, essas crianças. E aqui coloquei algumas fotos, aqui está a Mãe Teresa, né, com algumas crianças, né, deve ser, não sei se Indonésia, onde é nacional, né, mas aí sempre aí no meio, né, dos seus pobres. Aí ela recebeu, né, um prêmio aqui, Ronald Reagan, esqueci o nome da esposa, Nancy Reagan, obrigada. Aí também, pois com os grandes presidentes, ela em um momento também recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Né? Então, era muito respeitada, né? Não só dentro da Igreja Católica, na Índia, completo, os próprios políticos indianos, embora não partilhando a fé cristã, mas respeitava. Quando ela morreu, teve um funeral de Estado, ou seja, um caixão assim, ela era mais miudinha que eu, então um caixãozinho assim como desse tamaninho. Eu me lembro, 97, que acho que foi como 3 de setembro de 97 que ela faleceu. E esse funeral foi uma coisa impressionante, a quantidade de gente que saiu na rua de Calcutá para se despedir dessa santa. E de ver esse caixão pequenino passando pelas ruas, você fala, meu Deus do céu, o impacto que essa mulher fez. E todas essas pessoas. Incrível, incrível.
né? Ela também teve uma amizade muito especial com a princesa Diana, Lady Di, que a princesa foi lá para visitá-la em Índia, passar um tempo. É bem interessante porque se você vê as datas, acho que foi a primeira Lady Di que ela faleceu e logo depois Mãe Teresa. Então até isso foi como para o mundo, que interessante, duas mulheres tão diferentes, né? A princesa Diana com toda a sua beleza, mas também com todo esse sofrimento interior, que também tinha um amor muito grande pelo próximo, né? E Mãe Teresa, né? Tudo assim, pequena, arrugadinha, né? Não tinha nada de beleza física, mas como houve uma conexão entre essas duas mulheres, né? Daqui, né, também Mãe Teresa, quando foi para Roma visitar Papa João Paulo II, também tinha uma grande amizade também entre eles, né? E aqui também, esse sorriso, né, de Mãe Teresa, que só queria amar, né, aos pobres, que lindo. Sim, perdão, são as missionárias da caridade. Então, e existem até hoje aqui também no Brasil tem várias casas, e aqui em São Paulo também tá lá longe, assim. Sei que os padres legionários algumas vezes vão lá para celebrar missa para elas. Vira e mexe, quando eu tinha que fazer algumas coisas com a Polícia Federal aqui, para renovar o visto, etc., algumas vezes você encontrava algumas das irmãs estrangeiras aí, né, com o seu hábito, que é uma sari, né, porque elas também de vestir como, né, as mulheres indianas aí, e as cores que você vê, né, que são isso, branco e azul, né, essa com as cores de Nossa Senhora, né, então tem muito esse significado, né? O sari, que é o vestimento da Índia, e com essas cores representando Nossa Senhora. E aqui, desculpa, que não sei por que esse negócio tá. Quem sabe, mas enfim. Quem é o pobre segundo Mãe Teresa? Como falamos no início, ela sentiu esse chamado de. Desculpa, tem que estar em para as meninas. O pobre. Então, como eu já falei, pois sim, tem o pobre material, né, aquele que não tem os recursos, mas ao mesmo tempo tem várias expressões de pobreza. Que ela falava que o pobre é o Cristo disfarçado, né, o Cristo escondido. Mãe Teresa acreditava que servir ao pobre era servir ao próprio Jesus, especialmente os famintos, os nus, os desabrigados e os sem amor. Então, pode-se encontrar a Jesus aí escondido no próximo, principalmente nesses irmãos e irmãs nossos. Também o pobre, a misericórdia encarnada. Então, para ela, mais do que apenas assistência material, ela queria dar dignidade, abraçar e acolher aqueles que ninguém queria. Muitas vezes, né, os jornalistas, né, quando entrevistavam Maria Teresa, perguntavam um pouco nessa experiência que eu fiz com esses universitários americanos, né? Mas para que tanto trabalho? Você não vai resolver um problema da pobreza? Ou esses que você vai recolhendo aí vão morrer mesmo? Assim, por que tanta coisa se ele já vai morrer? E ela falava que pelo menos esse irmão, essa irmã possa morrer com dignidade, né? Ele vai morrer sim, mas que podemos preparar essa pessoa para se encontrar com o Senhor, né? Que possa pelo menos sentir esse abraço aqui antes de receber o abraço de Deus. Então, para dizer a dignidade. Até essa experiência em Haiti também, me lembro que a gente foi para a casa dos moribundos. Então, não sei o que eu esperava. A gente subiu a Ilvan e aí vamos. Ainda fora de Port-au-Prince, aí, eu não sei. Acho que estamos esperando que encontrar um monte de gente aí desfalecendo nas camas. E não. As irmãs tinham um lugar impecável, né? Roupa de cama, assim, limpa,
passada. Isso que não tinha máquina de lavar, não. Eram mulheres voluntárias que, braço da força, vai. A gente ajudou um dia, ai, meu Deus do céu, perdoa, outro dia com meu Jesus, né? Porque é tudo assim. Uma quantidade de lençol, ensujava o lençol, já ia para lavar. A roupa, né? Então, até em uns momentos a gente esqueceu quase que essas pessoas estavam com doenças terminais, tuberculose, AIDS, câncer, sabe, porque estavam tão dignos, tão limpos, tão cuidados, né? As crianças também, né? Era uma coisa incrível que você falava, eu estava esperando outra coisa, e a forma que as irmãs cuidavam dessas pessoas, né? Então, para eles era porque é cuidar o próprio Cristo. O que Jesus merece, né? Então, justo queria dar dignidade, abraçar e acolher. Vem o leproso, vamos acolher com dignidade, que se sinta amado, cuidado, respeitado. E também, o que falei antes, o pobre, também a pobreza espiritual. Ela também via a pobreza no Ocidente, onde pessoas sofrem de solidão, isolamento e falta de sentido na vida. Então, também ela fala, isso era até a maior pobreza que muitas vezes tem os pobres, talvez a experiência de vocês, que vocês indo para as casas, algumas vezes encontram pessoas, né, assim, que estão experimentando uma pobreza material, de muita necessidade, mas são pessoas felizes. Pessoas que muitas vezes não dão uma lição de esperança, né, que você fala, como eu fui lá para consolar e essa pessoa, né, terminou me consolando, né? Então, muitas vezes esse paradoxo é que talvez nos lugares onde tem mais meios, mais recursos, e você encontra pessoas mais tristes, mais vazias, com mais necessidade de amor. Lugares como Noruega, Suécia, Finlândia, né? E aí as irmãs vão aí encontrar, fazer um trabalho para, né, acompanhar essas pessoas na sua pobreza, no seu vazio. E aqui também, pois, aqui um voluntário alimentando um paciente, né, que também eles recebem esses voluntários. Também tem um jovem, que é do movimento Regnum Christi, que foi lá para passar umas 3 semanas aí com as irmãs. E a mesma coisa, né? Os jovens vão lá muito idealistas, vou lá para Calcutá, vou ir na rua, acompanhar, cuidar dos leprosos com os missionários. E chegou lá, e a irmã, pode ir para a cozinha. Então, primeiro dia, ok, tá. Segundo dia, pode ajudar na lavanderia. Pode. E o menino assim, como, eu não vim aqui para ficar descascando batata. Eu não vim aqui para lavar louça. Eu quero ir lá. Quero... E aí começou a ficar muito frustrado, né? E aí já depois foi lá falar com a irmã, finalmente, assim. Eu ia lá na rua. Ele falou, você veio aqui para servir o pobre? Eu vim. Então você está servindo o pobre. Daí ele como caiu a ficha, né? Assim, e onde Deus quer que você vai servindo. E do jeito, né, que vai ser melhor para você, né? Com certeza, em algum momento ele já finalmente aí saiu para a rua, mas era como até isso. Purificar o coração, que aqui não é para fazer tua vontade, né? Jesus quer que você encontre ele no meio das batatas, na louça, aí na lavanderia, né? Assim, tirando a água do lençol, das roupas, enfim. Mas é muito bonito também de ir encontrando e ao mesmo tempo. Eu não vou resolver, eu não vou salvar essa pessoa, mas eu posso amar. E aqui quero também trazer para vocês, porque enquanto que estava preparando essa apresentação, então falando dessa pobreza, né, e encontrar os pobres e Jesus nos pobres, como fez a Mãe Teresa. Então me lembrei da primeira carta que escreveu agora o novo Papa Leão XIV, que se chama Delixi Te, que é Eu Te Amei.
que é uma carta que ele vai falando para os católicos sobre o nosso amor aos pobres. E quem é o pobre? Então, é interessante porque isso vai conectando muito com o que foi a missão e a mensagem de Madre Teresa e como nós estamos convidados a viver isso, né? O nosso olhar. E acho que também tem muito a ver agora, que estamos no início da Quaresma, que também parte da nossa preparação para a Quaresma. São as obras de caridade, a esmola, a oração, né? De ir encontrando Jesus nessas outras formas que não sempre são nosso ordinário. Então, isso é um pedacinho aqui dessa carta do Papa Leão, que vamos ir conectando com Mãe Teresa. Tem um momento no Evangelho, justo antes que Jesus vai ser entregue, né, para a sua paixão, que vem uma mulher, né, a lavar seus pés, a chorar e derramar um perfume. Então fala aqui, os discípulos de Jesus criticaram a mulher que derramou um perfume muito precioso sobre a sua cabeça. Para que este desperdício? Diziam eles. Podia vender-se por bom preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Mas o Senhor disse-lhes, pobres, sempre os tereis convosco, mas a mim nem sempre me tereis. Então, aqui onde vamos conectando com Maria Teresa, de novo, esse amor em ação. Pequenos gestos. Os pequenos gestos. Aquela mulher tinha compreendido que Jesus era o Messias humilde e sofredor, sobre quem derramar o seu amor. Né? Essa mulher do Evangelho. Que consolo aquele unguento sobre a cabeça, que dali a poucos dias seria atormentada pelos espinhos. Era um pequeno gesto, mas quem sofre sabe o quanto é grande mesmo um pequeno sinal de afeto e quanto alívio pode trazer. Vou ler isso de novo porque acredito que isso é, se Maria Teresa pudesse nos falar hoje, se ela estivesse aqui, dizer, era um pequeno gesto, mas quem sofre sabe o quanto é grande mesmo um pequeno sinal de afeto e quanto alívio pode trazer. Não é isso a missão de vocês no Sonhando? Esses pequenos gestos. Quando vocês têm experimentado isso uma e outra vez com essas mulheres que vocês servem e nas suas próprias vidas, a própria experiência, né? Quando alguém está doente, sozinha, não sei, passando algum momento difícil, muitas vezes um pequeno gesto, nada mais que é necessário. Né? Esse é o amor. E o Papa continua, Jesus compreende isso e confirma a sua perenidade. Né? Depois Jesus no Evangelho fala, em qualquer parte do mundo, onde este Evangelho for anunciado, há de também narrar-se em sua memória o que ela acaba de fazer. Então, isso que Jesus responde aos discípulos, né? Quando dizem, mas, né, que desperdício. Jesus fala, deixa, que ela vai ser lembrada por esse gesto de amor que ela me fez. Então, a simplicidade daquele gesto revela algo grandioso. Nenhuma expressão de carinho, nem mesmo a menor delas, será esquecida, especialmente se dirigida a quem se encontra na dor, sozinho, necessitado, como estava o Senhor naquela hora. Né? Então, também eu acho que é importante para nós, nessa mensagem, essa carta, que se chama Dilexite, que vocês podem encontrar aí também no site do Vaticano, vale a pena ler. Né? Como que o Papa Leão nos convidando como católicos, como cristãos, de renovar este olhar para o pobre, mas entender quem é o pobre. Né? Quem é o pobre? Em alguns momentos eu sou pobre. Também tem os nossos irmãos pobres. Mas tem tantas formas de pobreza hoje que demanda nossa atenção, o nosso serviço, nossa entrega. E muitas vezes é algo muito simples.
não necessariamente tenho que ser uma coisa grandiosa. Lembra esse jovem que falei? Não vou resolver nada. Talvez ele estava sonhando, eu vou voltar e fazer, construir um hospital, que tudo bem, pode ser, que Deus esteja já chamando para fazer isso. Mas talvez é só ir lá e trocar a fralda da criança, né? Eu falei para os meninos, olha, aprendem agora e isso vai servir depois no casamento, viu? Já está treinando, a tua esposa no futuro vai me agradecer que está trocando fralda de criança. Vai aprendendo agora, né? Mas gestos simples, gestos simples. E aqui coloquei essa foto que também houve um encontro, Mãe Teresa, quando ela veio para o Brasil, com Irmã Dulce, né? Duas mulheres também com uma vocação muito semelhante de amor ao irmão necessitado, né? As grandes santas. E aqui, né, quero terminar com esse texto, né, uma oração da Maria Teresa que justo que brota dessa experiência que ela teve nessa estação de trem na Índia do Tenho Sede, né, I Thirst. E aqui coloquei essa foto, né, que é da capela em Haiti, onde nós estivemos com as irmãs, onde nós rezávamos todas as manhãs, e como nos ajudava a lembrar o sentido do nosso serviço, né? Esse I thirst, então, essas palavras de Jesus desde a cruz. Tenho sede, né? Tenho sede. Então, eu mandei, Maria Inês, para você o link, não sei se querem, não sei se vocês têm um grupo aí, eu vou ler, mas para vocês acompanhar. Ok. É um texto um pouco mais longo, mas acho que também bem propício agora para esse tempo de quaresma, vocês voltaram a pegar esse texto, a poder levar para a tua oração, em algum momento sentar diante de Jesus na cruz e ouvir essas palavras, né, de Jesus para você. Então, isso, aham. Então, vocês abrem aí. Eu vou ir lendo, mas se vocês conseguem acompanhar. Encontraram aí? Ok. Então, fala aqui, né? Apresentamos a seguir a reflexão da Santa Madre Teresa de Calcutá sobre as palavras de Jesus crucificado que ela escutou no fundo do seu coração no dia 10 de setembro de 1946 e que a levaram à dedicação a Deus e aos mais necessitados, que caracterizou o resto da sua vida. Então, essas são palavras de Jesus para Mãe Teresa. Vamos dizer o que ela ouviu no seu coração. É verdade. Estou à porta do seu coração de dia e de noite. Ainda quando você não está escutando, ainda quando você duvida que possa ser eu, aqui estou, esperando o mais mínimo sinal que me permita entrar. Quero que você saiba que cada vez que me convida, eu venho, sempre, sem falta. Venho em silêncio e invisível, mas com um poder e um amor infinitos, trazendo os muitos dons do meu espírito. Venho com a minha misericórdia, com meu desejo de perdoá-la e curá-la, com um amor que vai além da sua compreensão. Um amor em cada detalhe, tão grande como o amor que recebi do meu Pai. Venho desejando consolá-la e dar-lhe forças, levantá-la e curar todas as suas feridas. Trago a minha luz para dissipar sua escuridão e todas as suas dúvidas. Venho com o meu poder, que me permite carregá-la, com minha graça para tocar seu coração e transformar a sua vida. Venho com a minha paz para tranquilizar sua alma.
Eu a conheço como a palma da minha mão. Sei tudo sobre você. Contei até os cabelos da sua cabeça. Não há nada na sua vida que não tenha importância para mim. Eu a acompanhei ao longo dos anos e sempre a amei, até nos seus extravios. Conheço cada um dos seus problemas. Conheço suas necessidades e suas preocupações. E sim, conheço todos os seus pecados. Mas quero lhe dizer novamente que te amo. Não pelo que você fez ou deixou de fazer. Eu te amo por você mesma, pela beleza e pela dignidade que meu Pai lhe deu a criá-la à sua própria imagem. É uma dignidade que você muitas vezes esqueceu, uma beleza que está ofuscada pelo pecado. Mas eu te amo como você é, que derramei meu sangue para resgatá-la. Basta pedir com fé que minha graça tocará tudo o que precisa ser mudado na sua vida. Eu lhe darei a força para livrar-se do pecado e de todo o seu poder destruidor. Sei o que existe no seu coração. Conheço sua solidão e todas as suas feridas, as rejeições, as humilhações, pois carreguei tudo isso antes de você. E carreguei tudo isso por você, para que você pudesse compartilhar minha força e minha vitória. Conheço sobretudo sua necessidade de amor. Sei como você está sedenta de amor e de ternura. Você tem sede de amor? Eu a saciarei e a preencherei. Você tem sede de ser amada? Eu a amo mais do que você pode imaginar, a ponto de morrer por você na cruz. Tenho sede de você. Sim, esta é a única maneira como posso descrever meu amor. Tenho sede de você. Tenho sede de amá-la e de que você me ame. Venha a mim e eu preencherei seu coração, curarei suas feridas. Farei de você uma nova criatura e lhe darei paz, mesmo nas provações. Tenho sede de você. Você nunca pode duvidar da minha misericórdia, do meu desejo de lhe perdoar, do meu anseio por abençoá-la e viver minha vida em você, e de que a aceito sem importar o que você fez. Tenho sede de você. Se você se sente desvalorizado aos olhos do mundo, não importa. Ninguém se interessa mais por você do que eu. Tenho sede de você. Abre-se e venha a mim. Tenha sede de mim. Dê-me sua vida. Eu lhe darei provas de quão valiosa você é para o meu coração. Você não percebe que o meu Pai já tem um plano perfeito para transformar sua vida a partir deste momento? Confie em mim. Peça-me todos os dias que eu entre e que me encarregue de sua vida, e eu o farei. Prometo diante de meu Pai no céu que farei milagres na sua vida. Por que eu faria isso? Porque tenho sede de você. A única coisa que lhe peço é que confie completamente em mim. Eu farei todo o resto. Desde agora já vejo o lugar que meu Pai lhe preparou no seu reino. Lembre-se de que você é peregrina nesta vida. O pecado nunca poderá lhe satisfazer, nem lhe dar a paz pela qual você anseia. Tudo que você buscou fora de mim só lhe deixou mais vazia. Então, não se prenda às coisas deste mundo, mas, sobretudo, não se afaste de mim quando você cair. Venha a mim sem demora, porque quando você me dá seus pecados, também me dá a alegria de ser seu Salvador. Não há nada que eu não possa perdoar e curar. Então venha agora e descarregue sua alma. Não importa o quanto você andou sem rumo, não importa quantas vezes você me esqueceu, não importa quantas cruzes você carrega nesta vida, há algo que quero que você sempre recorde e nunca mudará. Tenho sede de você, assim como você é. Você não precisa mudar nada para acreditar no meu amor. Sua confiança nesse amor a fará mudar. Você se esquece de mim e, no entanto, eu a busco em cada momento do dia e estou à porta do seu coração chamando.
É difícil de acreditar nisso? Então veja a cruz. Olhe para o meu coração que foi atravessado por amor a você. Você não compreendeu minha cruz? Escute novamente as palavras que disse nela, pois lhe dizem claramente por que eu suportei tudo isso por você. Tenho sede. Sim, tenho sede de você. Durante toda a sua vida desejei seu amor. Nunca deixei de buscá-lo e de ansiar pela sua correspondência. Você experimentou muitas outras coisas na busca para ser feliz. Por que não tenta agora abrir seu coração a mim, mesmo agora mesmo, mais do que antes? Quando finalmente você abrir a porta do seu coração e se aproximar o suficiente, então me ouvirá dizer uma e outra vez, não em meras palavras humanas, mas em espírito. Não importa o que você fez, eu a amo por você mesma. Venha a mim com a sua miséria e seus pecados, com seus problemas e necessidades, com toda a sua vontade de ser amada. Estou à porta do seu coração e chamo. Abre-me, porque tenho sede de você. Palavras do coração de Jesus para o coração de Maria Teresa e que ela transmite para nós. Então, que nós possamos lembrar dessas palavras quando nós nos ajoelhamos diante da cruz, nos momentos de mais necessidade, nos momentos de talvez vazio, ou carência. Aí está o Senhor, né? Nos olhando e dizendo desde a cruz, I thirst, não? Tenho sede, né? Tenho sede de você. Né? E que também nós possamos, uma vez experimentando esse amor, ser mensageiros desse amor para os outros também. Então, queridas amigas, era isso que eu queria partilhar com vocês hoje. Que Maria Teresa de Calcutá nos acompanha na nossa visita neste ano de serviço, né? Nossos irmãos e irmãs através do Sonhando em Família. E que nós também possamos continuar fazendo essa experiência do amor de Deus por nós. Amém. Amém.